Greetings and salutations, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Technicalities. Meu nome é Romário Ferreira and I am your host. Hoje nós iremos ouvir e assistir a primeira parte da entrevista com Vitor Lacerda, um estudante brasileiro da cidade de Mutum, Minas Gerais, estudando Física na Universidade de Stetson, em DeLand, na Flórida. Ele vai contar um pouco para vocês da trajetória dele e o que foi que fez ele decidir por estudar aqui e o processo pelo qual ele passou. Então, sem mais delongas, fique com a nossa entrevista com Vitor Lacerda. Muito bem, Vitor, aqui é Romário do canal Technicalities. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a sua trajetória, o que você passou nesse tempo todo até chegar aqui onde você está hoje. E eu vou deixar que você se apresente e fale um pouco para os nossos assinantes aí quem é você e o que você faz aqui. A gente vai depois entrar em mais detalhes no decorrer da conversa. Tá bom, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor Lacerda, eu sou de Minas, Mutum, é uma cidade bem pequena. E atualmente eu moro em DeLand, na Flórida, que é uma cidade pequena também, mas perto de Orlando. E eu passei na Universidade Americana aqui, Stetson University, e eu faço Física como major, só que aqui o currículo é um pouco mais aberto. Então eu faço também outros 3 cursos secundários, que é Matemática, Espanhol e Estudos Latino-Americanos. E, basicamente, é isso sobre mim. Não, perfeito. Então me fale um pouco sobre... Para quem não assistiu, quem não viu ainda, tem um vídeo no canal do Vitor que você pode ir lá e assistir, que é onde ele fala um pouco da trajetória dele, dos interesses, como ele teve interesse pelo inglês e o interesse para entrar na Universidade Americana, e vocês podem ir e ver tudo, é muito interessante e eu recomendo que assistam. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua cidade, como é que tudo... Em primeiro lugar, como é que o seu interesse pela própria física, essa área que você está, como é que isso começou? Bom, na minha cidade é uma cidade bem pequena, então eu não tinha tantas oportunidades. Então eu comecei a fazer as poucas que eu tinha, que era o BMAP, a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. E com ela eu vi que meu mundo era muito maior, e com isso me levou a aplicar para o Instituto Federal, no Espírito Santo. Aí eu consegui passar. E lá eu tinha contato com pessoas muito inteligentes, que tinham conhecimento de inglês, algumas tinham passado em universidades americanas, e lá também eu pude explorar outras matérias, como física, que eu não gostava antes e passei a amar, e também pude explorar inglês. Eu vi que era uma forma de conseguir abrir mais portas. E como outras pessoas da minha escola tinham conseguido entrar em universidade americana, e eu gostava de muita coisa, eu sabia como era o currículo aqui, eu também queria. Então, no final do segundo ano, eu comecei a estudar inglês, e foi mais por necessidade no início, mas eu também vi como uma paixão, gostei muito de estudar a língua. Tanto que hoje eu estudo outra língua aqui. Perfeito. Então, interessante. Então, você estava em Minas Gerais antes, e depois para o Espírito Santo, Isso. Vitória, a cidade. Pronto, depois para Vitória, e aí esse é o seu contato inicial com as pessoas que estariam estudando aqui nos Estados Unidos, e aí o seu interesse por também se juntar a esse grupo, né? Mais ou menos isso? Perfeito. E aí, como é que você elaborou um plano? Como foi que você traçou, assim, os seus rumos? Vai ser por aqui, eu vou pegar esse rumo aqui, esses são os elementos que eu preciso. Como é que você começou a montar esse quebra-cabeça aí? Então, eu não tinha condições de fazer um curso muito caro de inglês, então, mas eu queria fazer algo. Então, eu consegui entrar no curso da comunidade da Universidade Federal, lá em Vitória. E era um curso muito mais em conta, e era todo em inglês. Então, foi o primeiro contato que eu tive mesmo com tudo em inglês. Só que eu vi que esse curso não era suficiente. Se eu quisesse aprender rápido para aplicar para universidades aqui fora, eu tinha que aprender mais rápido. E então comecei a buscar dicas. Eu comecei a seguir Instagram, como o seu, que dá dicas de inglês e mostra como é o inglês do dia a dia. E também tentei colocar tudo que eu fazia antes em português e inglês. Então eu troquei meu celular para inglês, redes sociais. Eu tentava conversar com meus amigos em inglês, só que eu não tinha tanto vocabulário, mas eles me ajudaram muito. E uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim foi colar
papéis em inglês pela casa. Como eu não morava com meus pais, eu enchia a casa de mensagens em Sticky inglês notes. e isso me ajudava porque meu cérebro, mesmo que eu não estivesse estudando na hora, meu cérebro via que tinha inglês na minha vida, que era presente. Então, eu acho que isso ajudou a perceber que o inglês era presente na minha vida em todo momento, não só quando eu estava estudando. E esse período aí que você estudou até onde você está agora, do período que você começou a estudar inglês, seu primeiro contato lá na escola, até o dia que você pisou os pés na universidade, isso foi um período mais ou menos de quanto tempo? Foram 3 anos. 3 anos. Então, o pessoal tem essa ideia de que você pode fazer inglês em 6 meses, em 3 meses, em 45 dias, mas a verdade é que é um pouco mais complexo do que isso, né? Você demora para construir um vocabulário para você poder conseguir se comunicar bem numa outra língua. E uma coisa que, quando eu assisti o seu vídeo antes, você falou que eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente, também aconteceu comigo, isso que é a questão de você, às vezes, não ter o suporte inicial, ter pessoas que acreditem em você, que você vai conseguir fazer aquilo. Então, às vezes te desanimam, às vezes te desencorajam no processo e tal, e acha que aquilo é uma coisa impossível, né, para a realidade que você se encontra. Como foi essa sua rede de suporte? Se você não teve, quais foram as barreiras que você teve que romper para poder chegar onde está? Bom, eu sempre me senti uma pessoa muito positiva, então sempre tentei me cercar das pessoas que me apoiavam. Assim, minha família, como era de uma cidade pequena, eles viam que meu sonho de estudar fora era algo muito grande. Uhum, Então, e também a gente não conhecia ninguém perto que era fluente em inglês. uhum, Então, para eles era uma coisa muito difícil. Então, eu tentava não ouvir tanto os meus pais e focar mais nos meus professores, meus amigos que me davam suporte lá no Espírito Santo. uhum, Porque também eu estava vivendo comigo mesma, então eu tinha que pensar no que eu queria, focar naquilo e sempre me esforçar para estar junto das pessoas que me apoiam. uhum, Tanto que na escola eu só tive inglês no terceiro e quarto ano. Eu fiz um ensino médio um pouco diferente, que uhum, tinha técnico, e no terceiro ano, que foi quando eu estava no início do inglês, eu, a escola divide entre português básico e avançado. E eu uhum, fui para o básico. Só que eu estava querendo me desafiar. Então eu sempre tentava conversar com o pessoal que era do inglês avançado. Tanto que no último ano eu tentei me desafiar completamente e fui para a aula do avançado. uhum, Mesmo que as notas caíssem, eu sentia que aquilo ia me ajudar muito a progredir. E as uhum, pessoas que estavam naquela sala, a professora daquela sala, me ajudou muito. Então, qualquer momento que ela me via, ela começava a conversar comigo em inglês, mesmo sabendo que eu não tinha um vocabulário tão grande, mas que era para me ajudar. Então, essas pessoas me ajudaram muito no processo, acreditando em mim, mesmo quando eu tinha pouco vocabulário, mas eu tentava realmente falar e me comunicar. uhum. Perfeito, perfeito. Uma coisa que você falou, e depois também o pessoal que queira também ir no seu canal e assistir depois o vídeo de todas as universidades que te enviaram correspondências, que te aceitaram e tudo mais. Me fala um pouco como foi seu processo de fazer. Essa palavra eu acho muito chato, porque a palavra aplicar, que não existe em português. Né? Mas application é o processo de dar entrada em alguma coisa. Como foi esse processo? Como é que você escolheu os seus alvos? Eu vou nessa universidade, vou nessa outra. Foi pelo programa que elas tinham? Foi pelo... Sei lá. Fala um pouco aí como é que você fez esse processo. Então, basicamente, quando eu soube que eu queria estudar fora, eu comecei a entrar nos grupos que ajudavam nesse processo. E Uhum, tem um grupo no Facebook chamado Biscuit, que ele é muito incrível porque ele reúne muitas pessoas que estudam fora e uhum, também fazem vários guias. uhum, Então, minha primeira base para aplicar para universidades aqui era aquelas que davam bolsas para estudantes internacionais, aham, porque a educação nos Estados Unidos é muito cara e exato. sem bolsa não teria como. Então, depois de filtrar essas universidades, eu coloquei aquelas que tinham o major que eu queria. Que na verdade nem eu sabia na hora, porque o major é o curso principal seu. Uhum, Só que em muitas delas você não precisa decidir logo de cara. Você aham, pode explorar várias áreas e depois decidir. E basicamente
eu acho que não tem como explicar muito, é mais como um sentimento que você tem pela universidade, Uhum, porque quando você começa a pesquisar nos sites delas, você percebe uma tem uma identidade diferente da outra. uhum, Tem umas que são mais focadas em algo, ou que são muito competitivas em algo, e talvez você é uma pessoa que não se encaixa com isso. aham, Então, eu escolhi minhas universidades que eu queria bastante, só que depois de aplicar, eu falei comigo mesmo, eu quero muito para os Estados Unidos. Então, depois de eu aplicar, muita gente usa esse termo, uhum, aportuguesado do application. uhum, Depois de candidatar para essas universidades, eu falei, vou tentar outras, vou uhum, tentar conseguir isenção de taxa e aplicar para outras, mesmo que não seja tanto o meu perfil, mas eu vou aplicar porque eu não vou ter nada a perder. Então, eu acabei aplicando para muitas universidades. uhum, É uma coisa assim muito louca, porque a gente tem que escrever muita redação, é um processo completamente diferente do exato. vestibular brasileiro. Uhum, Só que valeu a pena e hoje consegui estar aqui. Se não fosse por essas tentativas loucas do final do application, eu não uhum. estaria aqui na minha universidade. Perfeito. E aí, você teve que fazer para o curso em que você está, teve que fazer um exame de proficiência em inglês também? Foi o Sim, TOEFL? foi. Então, conte aí a sua preparação para o TOEFL e como é que foi. É bem difícil. Assim, eu me sentia que eu estava apto a comunicar em inglês, mas o TOEFL é uma coisa muito específica, porque você tem que aprender o teste em si. Eu acho que não é muito do inglês em geral, mas entender como funciona o teste. Então, para mim, eu tentei focar como o teste era, como ele funcionava e tentava fazer questões práticas dele. Uhum, Então, tinha um site que meu amigo me passou, que ele tinha uma conta, que tinha vídeos sobre essas partes dos testes, e foi mais fazer coisas online, porque eu não tinha condições de comprar material ou fazer um curso preparatório para o TOEFL. uhum, Então, basicamente, foi estudando por mim mesmo, tentando focar nos estilos de questões do teste. uhum. Perfeito. E, Sim, pode falar. além do TOEFL, eu também tive que fazer outros testes, que é o SAT, que é como Uhum, se fosse o Enem americano. uhum, Ele cai em inglês e matemática. E uhum, além dele, eu também tive que fazer o SAT 2, que você escolhe as matérias que você quer fazer. No uhum, meu caso, eu escolhi matemática 2, que ela é mais avançada, e física, porque tinham a ver com o curso que eu queria fazer. uhum. Muito bem. Você já está aí há quantos semestres na universidade? Esse aqui é meu segundo semestre. Muito bem. Daí correspondeu às expectativas que você tinha, a Eu universidade? acho que foram muito mais do que minhas expectativas, Uhum, porque a gente não tem a dimensão de como é o suporte na universidade americana até a gente chegar. uhum, E foi incrível, tudo está sendo muito incrível. Eu sinto que eu estou aprendendo muito. E mesmo que seja em outra língua, eu estou me adaptando super bem. As pessoas me fazem fazer parte da comunidade. uhum. E isso é muito incrível. Todo o suporte que a universidade dá superou completamente minhas expectativas. Essa é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito bem a respeito dos Estados Unidos, é que as pessoas têm, as universidades em geral, elas têm o prazer de ver você ser bem sucedido, né? Também é uma forma deles propagarem ou então, né, advertise os serviços deles. Então, quanto mais bem sucedido você é, né, melhor é para a universidade. Então, elas têm um suporte bem maior do que as universidades no Brasil. Eu acho que tem assim o americano, até da natureza americana das coisas, é de tentar ao máximo facilitar as situações. A burocracia, às vezes você precisa de um determinado documento, a pessoa tem a boa fé de acreditar que você não está com aquele documento, uma identidade, por exemplo. Você precisa para alguma coisa, a pessoa um outro documento com foto seu, que não seja um documento oficial, a pessoa aceita e deixa passar. Tem aquela boa fé e tem aquela intenção de fazer ser bem sucedido. Eu acho que isso é um diferencial assim que divide assim muito a experiência universitária brasileira da experiência universitária americana. Agora, você falou, e pessoal, vocês estão vendo aqui que eu estou referindo a várias coisas que eu já sabia de antes, porque eu já tinha visto o canal, então vá lá no canal do Vitor e veja, que é que você também, assim como eu, é músico. Sim, Então, então a gente tem essas similaridades. Eu vim numa cidade pequena, muito pequena também,
no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Itapetim, muito pequena, e passei pela situação que você passou de ser chamado de louco, porque estava estudando bastante ali para aprender a língua, sem ninguém por perto também que falasse a língua. E também sou músico. E aí, como é que foi? Teve uma história interessante que você contou, que foi de uma audição que você fez para a qual você não sabia para o que, o que era a audição. Porque, assim, pessoal, quando você... Eu trabalhei em Boston, e em Boston tem a Berklee College of Music, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos. E tem os alunos que vão entrar na Berklee, vêm para uma audição dificílima, que você passa, assim, anos, a gente passa anos se preparando para aquela audição. Então, o Vitor fez uma audição dessas aí que ele não sabia que estava fazendo. Então, fale para nós, Vitor, como é que foi? Exatamente. Eu comecei a cantar no ensino médio, eu já tocava alguns instrumentos, só que eu decidi cantar, e eu amei muito, tanto que eu passei o ensino médio todo em um coral, e aqui eu queria continuar a estudar música. Só que, como eu falei anteriormente, você não precisa escolher o curso logo de cara que você vai entrar. Só que tem muitas pessoas que ajudam. Então, mesmo antes de chegar aqui, eles já sabiam os interesses que eu tinha, e um deles era música, e a gente estava discutindo se eu ia entrar para o coral ou ia tentar audição para o colégio de música. Uhum. Que aqui também é muito competitivo. Tá entre acho que 39º lugar dos Estados Unidos, a escola de música da minha universidade. Uhum. E eu recebi um e-mail falando que eu tinha audição, e ao mesmo tempo eu recebi lá no meu portal de estudante que eu estava registrada para o coral e que eu tinha que fazer uma audição. Então, eu associei essas duas coisas, pensei que era a mesma audição, que era para o coral, e eles me notificaram por e-mail. E eu fiz essa audição dificílima, que eu não tinha preparado nada, só a música que eles pediram para cantar. Uhum. E depois eu recebi um e-mail que eu não tinha sido aceito nessa audição para estudar música aqui. E eu fiquei, tipo, sem saber o que dizer, porque eu não sabia que eu estava aplicando para o colégio de música, e sim para o coral. Que não deveria ser tão difícil assim, porque era um coral que abre as portas para todos os cursos. Uhum. Então não precisava ser estudante de música para participar dele. E foi uma situação, assim, muito constrangedora, mas que faz parte, eu acho, do processo quando você vem para cá, porque as coisas são diferentes. E eu acho que no final deu tudo certo. Uhum. O pessoal que fez a audição comigo entendeu que eles tinham pedido a audição no momento errado, porque muitas pessoas já tinham feito a audição antes de chegar. E a maestrina do coral depois comigo fez a audição e deu tudo certo, eu já estou no coral aqui. Que maravilha. Isso é interessante. Agora, uma coisa que eu penso assim, sempre acho que é importante você ressaltar, quando uma coisa é o inglês de você se comunicar no seu dia a dia, aquele inglês que você vai no restaurante e você pede uma comida, esse é um inglês. Mas tem um outro inglês que é um inglês que você certamente está conhecendo agora, que é aquele inglês específico do campo em que você está trabalhando ou você está estudando. Isso me lembra a minha própria experiência quando eu cheguei aqui e fui estudar no MGH em Boston e eu não tinha quase noção nenhuma dos termos técnicos. Eu tinha dado aula de inglês no Brasil há algum tempo, então eu conseguia me comunicar bem, o TOEFL não foi problema, mas tinha uma outra língua, era um outro inglês que era um inglês técnico, no meu caso, em healthcare. E aí, como é que está sendo esse novo contato com... Eu tenho certeza que os termos não são tão unfamiliar, vamos dizer assim, mas que tem uma certa nuance assim que é diferente do inglês do dia a dia, não é? Sim, no início parecia que tinha uma barreira, que eu tinha que filtrar a palavra em inglês e meio que tentar traduzir. Assim, eu sei que não é a melhor coisa a se fazer, mas tinha muitas coisas, era informação muito rápida que o professor dava, principalmente em física, porque é uma ciência exata, então tinha muito cálculo. Eu não estava acostumado a fazer esse cálculo em inglês. Então, eu ouvia o termo em inglês, mas na minha mente eu fazia o cálculo em português. E isso cansava muito meu cérebro. Na primeira semana eu estava completamente cansado, eu não queria conversar com ninguém, porque já era inglês demais na minha vida. E assim, é muito legal, mas era muito cansativo.
E como aqui é um sistema bem aberto, então ao mesmo tempo que eu tinha aula de física e cálculo, eu tinha aula de política e espanhol. Então, eram muitos termos e muitas coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Mas eu acho que deu tudo certo. Eu consegui nota máxima em todas as matérias. Estou com GPA, que é o sistema que contabiliza as aulas, a média aqui de 4.0, que é o máximo. Uhum. Então, eu acho que no final deu tudo certo, mas eu acho que eu tive que dar o dobro de esforço que meus amigos americanos. Mas eu acho que isso valeu muito a pena. Uhum. Hoje eu consigo fazer as contas, os cálculos em inglês e desenvolver pensamentos críticos muito mais rápidos em inglês. Então, em Uhum. um semestre aqui, eu já consegui. Eu já tinha uma base de inglês, obviamente, mas eu consegui melhorar isso de uma forma muito mais brusca, muito mais rápida. Uhum. É uma coisa que você só adquire quando você de fato tem a experiência. Porque a teoria é uma coisa, a teoria é uma coisa. Mas quando você é colocado sob pressão, você se vira. Não tem. Todo mundo se vira. Você, quando alguém te pressiona contra a parede ali, você tem que fazer alguma coisa. E aí você faz. Eu acho que é isso que realmente ensina melhor, né? As pessoas que estão aprendendo uma outra língua. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que é professor e ele trabalhava na Air France. E teve uma época que ele sempre ficava atendendo o telefone, sempre ficava nervoso ao atender o telefone com os clientes falando francês. Até um dia que ele disse: Não, vou mandar ver, não quero saber, o que vier aqui eu vou dar um jeito. E aí, por conta da pressão e você não quer perder o emprego, a coisa você acaba se virando. É claro que é uma pressão que você tem, né? É como é uma curva que você tem que vencer e depois que você passou aquela curva, o que vem depois é coisa mais simples. Mas tem essa curva de aprendizado que é um pouco diferente. Essa foi a primeira parte da nossa entrevista com o Vitor Lacerda. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Fiquem ligados que nós teremos no próximo episódio a segunda parte dessa entrevista, onde nós iremos ouvir um pouco mais sobre a vida de Vitor Lacerda aqui nos Estados Unidos, os seus planos para o futuro e algumas dicas de como você pode também fazer o mesmo processo.